Olá, pessoal, tudo bem? Meus alunos do quarto ano. Vamos lá para mais uma semana? Hoje nossa aula é de língua portuguesa, então pegue seu livro didático, tá? Atenção às regrinhas da nossa língua portuguesa e me acompanhe. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar nossa aula aqui no seu livro didático, tá? Você vai abrir no seu livro didático, página 31, palavras de cá para lá. O título da nossa aula de hoje é Variação Linguística, tá bom? É uma continuação, na verdade, tá, da nossa aula passada, ok? Porque nós vamos continuar trabalhando, né, o verbete, tá? Ainda aqui em outra linguagem, né? Então, vocês lembram do verbete da aula passada? A diferença do verbete do dicionário para o verbete da enciclopédia, né? O verbete do dicionário, deixa eu só aqui refrescar nossa memória. O verbete do dicionário, ele vem trazer significados, né, mais objetivos, traz um, dois, três significados, traz a classe gramatical da palavra, traz a palavra separada. E o verbete da enciclopédia, ele traz um estudo de um tema, da palavra mais detalhado. Por quê? Porque ele vem trazendo informações científicas, traz, na verdade, no geral, detalhes sobre aquele tema, sobre aquele assunto, de uma maneira mais detalhada, certo? E o que é a variação linguística, né? Nós estamos aqui nas palavras de cá para lá. Hoje nós vamos trabalhar a variação linguística. Então, a variação linguística, ela ocorre dependendo da maneira que nós falamos, né? Do nível social, da idade, né? Por exemplo, quando eu sou criança eu falo de uma maneira, quando eu sou adulta, eu sei me expressar de uma maneira, né, até melhor, né? Quando nós somos crianças, nós usamos alguns termos, né, de criança mesmo, né? A cultura da pessoa, na verdade, da região que a pessoa mora, por exemplo, aqui no Amazonas nós falamos de uma maneira, né? Nós falamos muito maninha, no Rio Grande do Sul eles falam barbaridade, tchê, né? Em São Paulo eles falam meu, né? Muitas coisas eles se referem como meu, né? Então, dependendo da cultura da pessoa, da região, né? Então, nós trabalhamos muitas variações linguísticas nos gêneros textuais também, né? Dependendo do tipo de texto, é por isso que nós trabalhamos gêneros textuais, porque os gêneros textuais, eles trazem uma diversidade de linguagem, não é verdade? Então, dependendo do gênero textual, nós vamos trabalhar ali as classes gramaticais, nós vamos trabalhar vários tipos de gêneros, não é verdade? E eles vêm trazer vários tipos de linguagem, tá? Então, os gêneros textuais, eles servem mais para isso, tá? Para mostrar para a gente vários tipos de linguagem e como nós vamos aplicar as regras gramaticais dentro dessas linguagens, tá bom? Então é isso, basicamente variação linguística, ok? Muito bem, vamos ler o texto, tá? Leia o texto a seguir. Água. É como se sentisse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Transparência que podemos tomar. Líquido que não se pode beber. Ok, essas três frases foram escritas aqui, está o nome dos autores. Você sabe me dizer qual a idade desses autores? Muito bem, está o nome deles, né? E cada um tem 7 anos. Ou seja, eles são crianças, né? Os autores dessas frases são crianças, ok? Então, eles definiram aqui de uma maneira pessoal o que é água para eles, né? Então, vamos lá para o próximo, explorar mais sobre esse assunto. Então, número 2. Qual é a principal finalidade desse texto? Explicar cientificamente o que é água, dar definições pessoais sobre a água. O que vocês acham que eles quiseram fazer? Explicar de uma maneira científica ou dar a definição pessoal deles sobre a água? Então, você vai marcar aí, né? Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual é a idade desses autores? Então, você vai escrever o nome dos autores e a idade deles, tá? Você volta lá e escreve. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explique sua opinião. Então, se você concorda com todas as definições, você vai escrever sim, concordo. Se não, você não. Concordo com essas aqui, essa daqui eu não concordo, porque eu acho é sua opinião, tá? Você vai escrever aí. Se essa informação não tivesse clara no texto,
Você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Converse com o professor e os colegas e anote suas conclusões. Será que nós saberíamos dizer qual a idade dessas pessoas que deram essas definições sobre água? Lendo o texto, será que a gente saberia? Então, você fala aí, tá? Se você saberia ou não. Dê sua resposta pessoal, já que a gente não está na sala para discutir isso, tá? Vai ser a resposta de cada um, ok? Você lê o texto, vê se você acha que parece uma linguagem de criança ou não. Você explica aí como você acha pessoalmente, tá? Essa é a resposta pessoal, já que a gente não está junto para discutir isso aí, ok? Muito bem, aqui nós temos um texto, né, na número 6. Releia um trecho do verbete de enciclopédia. Esse aqui é um trecho do verbete de enciclopédia que nós lemos na aula passada, certo? Vamos só relembrar. Água, introdução. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Então, aqui embaixo nós temos assim: é possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações, aqui no primeiro quadradinho, semelhantes, mas em uma linguagem diferente, totalmente diferente, mas com uma linguagem muito parecida. Então, né, as crianças queriam definir o que era a água, né, mas não de uma maneira científica. Aqui ele já está definindo a água, né, de uma maneira científica, não é verdade? Então, aí as definições são semelhantes, né, porque eles estão falando sobre a água, mas em uma linguagem diferente. Aqui numa linguagem científica e lá nas frases em uma linguagem de criança, não é verdade? Então, houve aí uma variação linguística, né, porque cada um usou uma maneira de linguagem para definir a água, certo? Então, a resposta aí seria semelhante, mas em uma linguagem diferente, ok? Muito bem, aqui na página 33, tá? Você vai ler esse texto aí nesse papelzinho amarelo, tá? Nesse comentário amarelo, que você vai saber mais alguns detalhes sobre variação linguística, tudo que nós já falamos aqui, tá? Que tem a ver com a cultura, com a idade, tá bom? Com a maneira da pessoa falar. Então, a número 7, ela vem trazer assim: nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de quê, gente? O texto que nós acabamos de ler sobre a água. Ele traz uma localização geográfica, uma diferença de localização geográfica, uma diferença de idade ou uma diferença de nível social. Então, nós podemos ver que o texto foi escrito por pessoas que coletaram dados, né? Pessoas que estudaram sobre a água e cientistas, né? Muitas vezes, e crianças, né? Então, houve uma diferença de quê aí? De idade, não é verdade? Porque o texto foi escrito por pessoas adultas e as frases, né, foram escritas por crianças. Então, houve uma diferença aí na idade, certo? A número 8. Leia a seguir com Javier Naranjo, teve uma ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Então, aqui nós temos um trecho, você lê aí no seu livro. Faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças para que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Luiz Gabriel Meza, de 7 anos, escreveu: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito, a beleza das palavras, quando se casam dessa maneira a construção tão sábia e simples. Muito bem, aí nós lemos esse texto, né? Aí aqui embaixo nós temos uma questão. Qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Meza? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão que chegaram. Então, o Gabriel ele definiu aí que uma criança é um amigo, né? Então, porque ele é uma criança e tem outra criança como um amigo, que tem o cabelo curtinho, talvez o cabelo dele
né? Por ser menino, tem o cabelo curto, joga bola, né? Brincadeira de menino, né? Também de menina, mas geralmente os meninos, né, gostam mais de futebol. Pode brincar, ir ao circo, né? Gosta de diversão. Então, o Gabriel, ele observou esses pontos aí, né, para definir uma criança. Então, e ele escreveu de uma maneira bem, né, sintática, né? Bem, fez uma síntese aí bem colocada. Então, você pode definir também o que que é uma criança para você, não é verdade? Quando eu penso em criança, eu penso logo em alegria, né? Criança é alegre, cheia de energia, né? E saltitante, né? Cheia de porquês, né? As crianças, por que isso, professora? Por que aquilo, né? Os filhos também. E um ser que precisa de cuidado, né? E carinho, né? E proteção. Então, quando eu penso em criança, eu penso nisso, tá bom? Então, você pode definir, né? O que que é uma criança para você? Como você, quando você fala em criança, o que que você pensa? Tá bom? Em brincadeiras, em brinquedo, em coisas coloridas, ok? Como nós não estamos para discutir isso na sala, você pode colocar sua resposta pessoal, certo? Então vamos para o próximo. Muito bem, aqui nós temos na página 33 ainda, né? A letra B. Agora é a sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva a página seguinte, uma definição poética para ela. Aí embaixo vocês têm na página seguinte tem um espaço, né, para vocês escreverem uma definição para uma dessas palavras. Vocês vão escolher uma dessas palavras, tá? E escrever uma definição poética, né? Vocês viram como o Gabriel, ele descreveu como ele via uma criança, né? E para uma criança ele se expressou muito bem, né? Colocou tipo como se fosse uma maneira poética. Então, você vai colocar aí, tipo, o mar, né? O mar é uma imensidão azul de muitos mistérios e muitas vezes bravo, né? Mas ao mesmo tempo traz uma paz para o coração. Então, né, gente, estou tirando palavras aqui da minha mente para inspirar você, né? A tirar, né, inspiração para você definir essa palavra aí, tá? Eu tô falando isso do mar porque a primeira vez que eu vi o mar foi muito emocionante para mim, né? Então, assim, o mar faz muito sentido para mim, né? Então, eu definiria o mar. Mas você vai escolher sua palavra e vai definir, tá? Colocando de uma maneira poética, né? Como eu coloquei aqui, que é uma imensidão azul, é bravo, mas ao mesmo tempo traz uma paz ao coração, né? É lindo, né? O azul que reflete o céu, tipo uma coisa desse jeito, tá? Você vai usar seu lado poético para definir uma dessas palavras que você vai escolher, certo? Então vamos lá, eu quero ver as definições, vou olhar lá na plataforma, ok? Muito bem, continuando, depois de você definir a sua palavra aí, né, de maneira poética, nós vamos aqui para os pronomes pessoais, tá? O, a, os, as e coesão. Não fugindo da nossa aula, porque também nós vamos trabalhar variação linguística, porque é a maneira que nós falamos, tá bom? E aqui nós temos outros pronomes, né? Vocês lembram dos pronomes pessoais que nós, do caso reto que nós estudamos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E como nós usamos eles nos textos para que não fique de maneira repetitiva? Então, a mesma coisa vai ser os pronomes o, a, os, as. E a coesão é a organização do texto, não é verdade? Para que haja uma harmonia, para, como eu falei para vocês, todas as pessoas que lerem o seu texto saibam entender o que você quis dizer, certo? Então, aqui nós temos, releia este trecho do verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Então, quando nós lemos essas palavras destacadas que estão aí em negrito, né? Bombeando-a. Nós estamos nos referindo a quê? Não é verdade? Bombeando-a. Aí nós temos o a, não é verdade? Aqui, ó. Então, esse a, ele está se referindo à água. Aqui nós temos um pronome substituindo o quê? O substantivo água. Porque quando eu falo bombeando-a, eu estou me referindo a quê? À água. Não é verdade? De rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam. A, estou me referindo a quê? A água.
abombeiam, bombeiam quem? A água, né? Abombeiam de poços, certo? Então, nós estamos usando aqui os dois pronomes, tá? A, aqui na primeira palavra, e a, aqui na segunda palavra, em posições diferentes, para se referir a quê? A água, ok? Então, aí, aqui embaixo nós temos aqui, ó. Que elementos é bombeado nos rios, lagos e poços? Que elemento é esse que é bombeado em rio, lagos e poços? De que nós estamos falando? Da água, não é verdade? Então, aqui você vai colocar água. Letra B. Observe estas palavras. Bombeando-a bombeiam, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó. Os pronomes pessoais retornam o substantivo, os nomes, tá? Ou seja, os substantivos. Então, ele está colocando o a, ele está se referindo ao substantivo água. Muito bem, aqui no pontinho aqui embaixo nós temos nos dois casos a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Você sabe? Da palavra água, não é verdade? A C, nós temos aqui, a palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo. Então, nós estamos falando bem aqui, né, nessa regrinha aqui, os pronomes pessoais retomam o ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Não é verdade? Então, ela é o quê? É um verbo, é um advérbio ou um substantivo? Marque aí, tá bom? Aqui na letra D, o a que está sendo usado no lugar da palavra água é um verbo, um pronome ou um adjetivo? Nós estamos trabalhando com o quê? Com pronomes, né? O a, ele é um pronome que está sendo usado no lugar da palavra água. E aqui também nós temos, né, nessa regrinha dá para você ver também que os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, né? Então, por isso são chamados de pronomes, tá? Então, você responde aí, ok? Vamos para o próximo. Muito bem, aqui na página 35 do seu livro didático, tá? Leia outro trecho do verbete. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Aqui no pontinho aqui embaixo nós temos que palavra ou nome lá substituir no texto. Aqui do lado você tem uma regrinha que você vai precisar para resolver os outros exercícios, tá? Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em r, s ou z, eles se transformam em lo, lá, los e las. Preste bem atenção nessa regrinha, tá bom? Então, aqui embaixo tem assim. Leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Então, aqui, ó, nós já temos um exemplo de aplicação dessa regra, né? Porque o pronome utilizado na segunda frase é o lá. Porque o verbo, né, anterior, né, aqui, ó, quando o pronome o, a, o, as vem após o verbo que termina, porque o verbo anterior, que é consumir, né, terminou com a letra R, tá? Então, se transformam em lo, lá, los e las. Então, o verbo anterior, né, seguiu aqui, ó, da palavra terminada com R, então ela aqui embaixo se transformou em lá, tá? Consumi-la todos os dias, tá? Porque o pronome utilizado na segunda frase é o lá, tá? Porque o pronome a, depois do verbo terminado em R, transforma-se em lá, tá bom? Então você vai explicar essa regrinha aqui, tá? Olhando a regrinha aqui de cima, certo? Essa daqui. Só é observar que você vai saber fazer. B. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Então, como eu falei para vocês, né, a coesão, né, substituindo
pelo pronome para que no texto não fique repetitivo, não é verdade? Então, ele falou aqui, ó, a água é boa para a saúde, é importante consumir água todos os dias. A água é boa para a saúde, é importante. Se a gente falasse consumir água todos os dias, né? De novo, ia ficar repetitivo, né? Consumir a água todos os dias. Então, consumi-la todos os dias. Então, ficou mais harmonioso, não repetiu, na verdade. Então, até aí, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Muito bem, aqui na página 35 do seu livro didático ainda está continuando, exercício 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Lá, ló, na e lá. As pessoas precisam de água, elas usam na, tá? Então, o pronome vai aparecer na, vai aparecer bem aqui, tá? Nós nem estávamos estudando o pronome na, né? Mas nós vamos ver essa regrinha que fica bem aqui embaixo, tá bom? Leia aí no seu livro, ok? Então, ela fala assim: quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em m, ão ou ons, eles se transformam em nó, na, nó e nas. Então, aqui nós temos aqui, ó, nós temos o verbo, o na tá bem aqui, ó, porque a terminação, tá? A terminação do verbo, né, terminou com M, certo? E é isso que diz a regra. Quando terminados com M, ão ou oin, né, eles vão se transformar em nó, na, nó, nas. Então, a definição melhor aí para o próximo pronome é na, não é verdade? As pessoas precisam de água, elas usam na. Não dá para colocar nó aí. Usam no, porque água é um substantivo feminino, né? As pessoas precisam de água, elas usam na para viver. B. A água é um recurso natural, contudo devemos pagar para consumi-la, não é verdade? Consumi-la em nossas casas. C. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar para completá-la, né? Voltar a ela. Para completá-la, né? Então, aqui nós vamos usar de novo. A água deve evaporar e depois cair em forma de chuva, certo? Então, D. O sistema de tratamento de água remove as impurezas para removê-la, né? Para removê-la, são necessários processos químicos. Então, nós estamos usando as regrinhas aqui, eu estou ajudando vocês, mas o próximo exercício vai ficar com vocês observarem as regras, certo? Muito bem, aqui no seu livro de atividade, tá? Nós temos aqui um exercício sobre variação linguística. Nós temos aqui um verbete de dicionário, né? Que é um verbete que traz informações sobre a palavra. E aqui nós temos a definição feita por uma criança, como nós vimos lá no livro didático, né? Então, aqui embaixo você vai dizer para você, a resposta é pessoal, tá? E para você, o que é amor? Você vai dizer aí como essa criança que definiu aí nesse comentáriozinho aqui, ela definiu, você vai colocar o seu comentário aqui, tá bom? Definindo o que é amor para você. Na letra B, é possível dizer que essas definições são semelhantes no conteúdo, né? Mas diferentes na forma, são totalmente diferentes, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui um verbete, não é verdade? E um comentário de uma criança. Elas estão tratando de um assunto semelhante? Sim, né? Mas tão diferente no formato. Aqui o verbete traz informações, né, sobre a palavra, classe gramatical e tudo, e aqui a criança só faz um comentário, né, do que ela acha que é amor, tá bom? Então, o que você acha na letra B? É possível dizer que essas definições são semelhantes no conteúdo, mas diferentes na forma? São totalmente diferentes. Responde aí, ok? Vamos para o próximo. Continuando, aqui no exercício 10, compare os dois textos. Qual é a idade da pessoa que deu a segunda definição para o amor? Tá? O que está no comentário vermelho. Ela tem 10 anos, ela tem 7 anos ou ela tem 30 anos, tá? Porque lá no comentário embaixo, se você for perceber, esse comentário foi de crianças de 4 a 8 anos. Então, tá variando entre 4 a 8 anos, tá? Então, você pode marcar aí qual é a idade dessa criança, tá? Coloque aí aproximada a idade dessa criança. B. A linguagem usada em cada uma dessas definições demonstra principalmente uma diferença de localização geográfica,
De idade ou de nível social? Então, né, mais uma vez, nós vamos aqui falar, né, que o verbete do dicionário é feito por uma pessoa, né, um professor ou uma pessoa que busca o conhecimento das palavras, né, um literário. Então, esse comentário que a criança fez é simplesmente uma criança, a definição que ela tem de amor, né? Então, é a idade, né, aí que está diferenciando, né? Então, é a idade, tá, gente? Aí vocês vão responder. Então, gente, vamos lá para o seu livro de atividade, tá? Página 17. Vocês vão pôr em prática as regrinhas lá da página 35 do livro didático, tá? Então, aqui, observe o exemplo, faça o mesmo em cada uma das frases a seguir, tá? Então, o exemplo está dizendo assim: vou entregar os copos da água vou entregar os copos de água ao professor. Vou entregá-los ao professor. Então, na primeira frase, o que aconteceu aí? O que diz a regrinha, né? O pronome, tá? Ele está seguindo do verbo terminado. Aqui, ó, o pronome está seguindo de um verbo terminado em R, não é verdade? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Então, o que ele se transformou? Ele se transformou em ló. Vou entregá-los, tá? Ao professor, que é o que diz a regrinha, tá? Aqui do mesmo jeito, olha só. João vai reciclar os plásticos. O pronome, que é o os, está seguido de um verbo terminado em R, certo? Então, ele vai se transformar em quê? João vai reciclá-los, né? Então, aqui do mesmo jeito embaixo, você vai seguir na letra B. Se o pronome for seguido de um verbo terminado em R, S ou Z, ele vai se transformar em lá, ló, lá, lós ou lás. Só é você observar o exemplo e as regrinhas, tá? Que você vai saber fazer. Só uma dica aqui, ó. Vocês vão perceber aqui que todos os verbos vão terminar em R, certo? Então, do mesmo jeito que você fizer o primeiro, você vai terminar os próximos, ok? Observem aí, façam direitinho, mandem lá na plataforma, ok? Vocês vão saber fazer direitinho isso aí. Muito bem, continuando aqui na questão 12, complete as lacunas com os pronomes adequados, ló, lós e lá, tá? Estão até coloridinhos aí. O ló tá de laranja, o lós tá de rosa e o lá tá de azul. Letra A. A água é um recurso natural e pode ser reciclada desde que esteja limpa, né? Ponto. Para limpar lá, né? Então já vem trazendo aí um sonzinho que você já sabe qual é. É preciso que exista uma estação de tratamento. Então, você vai seguir a sua intuição, tá? Ver qual é o melhor pronome para se adequar a cada frase e vai responder aí, certo? Então, acredito que você já saiba fazer. Observando as regrinhas direitinho, você vai saber fazer, tá? As regrinhas lá da página 35 do seu livro didático, tá? As duas regrinhas que eu dei para você. Então, quarto ano, espero que você tenha entendido a nossa aula, ok? As regrinhas da nossa língua portuguesa, elas são um pouco difíceis, elas são um pouquinho complicadas, cada variação linguística tem uma regra, então nós vamos, como eu falei já para vocês, nós vamos aprendendo conforme nós vamos pondo em prática nos nossos textos, na nossa leitura, ok? E não é numa aula só que a gente aprende todas as regrinhas, é conforme a gente vai colocando em prática, ok? Então, foco nos estudos e até a próxima!